Bem, povo abençoado, vindo até vocês, faltando 5 minutos para as 9 horas da noite no horário da África Oriental. Então, programas muito grandes acontecendo hoje. Eu quero compartilhar com vocês neste tempo, nesta noite, antes do culto de domingo de amanhã, a vinda do Messias. O Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Então, esta é a conversa suprema, que esta é uma geração abençoada, literalmente, porque finalmente o anúncio da gloriosa vinda do Messias está acontecendo. E você pode literalmente fazer uma escolha e tomar uma decisão de se preparar agora e entrar no reino de Deus. Você pode literalmente fazer isto. Você pode fazer uma determinação e tomar uma decisão agora, e essa decisão vai te fazer acabar dentro do glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. Agora, o Senhor falou ao longo do tempo, e nesta próxima conferência, eu gostaria apenas, eu vou dar um report, se vocês podemos chamar assim, de como o Senhor falou através do tempo até agora, eu acho que até mesmo ontem, antes de ontem, ou até mesmo ontem, quando ele disse Maranata, quando a pessoa do Espírito Santo apareceu e ele começou a andar do meu lado direito e cantando. Maranata, 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 Jesus está vindo novamente. Maranata, 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 Jesus está vindo novamente. Então, eu gostaria de, naquela conferência, a próxima conferência nacional, que na verdade vai ser internacional, na verdade, porque muitas pessoas estão vindo de fora. Naquela conferência, eu quero tomar tempo e fazer uma revisão de todo o espectro, de todas as conversas, desde o início, desde quando o Senhor falou a respeito da vinda do Messias, todo o tempo, até mesmo ontem, quando ele disse Maranata, inclusive 22 de março, quando eu vi o arrebatamento, ele disse, veja, o Rei está vindo no céu. E quando eu olhei para cima, então eu vi que ele tinha acabado de chegar. O Rei, ele tinha acabado de chegar no céu. E então, a partir dali, ele pegou a igreja foi atraída para ele, e eu podia ver a coroa e a glória da sua vinda, e na verdade foi muito pesado. Então eles entraram na nuvem e entraram. A próxima parte que o Senhor me mostrou são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então finalmente ele me mostra e diz, eis o cavalo amarelo. Ele agora me mostra o cavalo amarelo vindo. Então, eu vi um massacre em Israel, guerra rompe em Israel. Então, eu gostaria de, desta vez, fazer uma revisão completa, realmente, se o Senhor me permitir. Eu sei que há tanto para compartilhar com a igreja, tanto como vocês podem imaginar, agora acumulou muito depois deste anúncio, mas será muito poderoso revisar desde o início até agora um relatório e um resumo daquilo que vai acontecer aqui no quartel-general. E eu sei que bispos muito sêniores estarão viajando, líderes muito sêniores do mundo inteiro estão vindo também para aquela conferência. Nós temos grandes times vindo, alguns deles vão chegar antes para que eu possa encontrá-los. Um grande time da Índia estão vindo, e assim por diante. Então, nesta conversa, algumas coisas são ressaltadas. O Senhor anunciando que o Messias está vindo e que o reino de Deus agora está mais próximo, está próximo. Então, esta é uma mensagem muito importante que vai fluir muito claramente. Então, depois disso, o Senhor também levantou o alarme, a advertência e bandeira vermelha da dispensação que está vindo. Então, essencialmente, o Senhor me enviou para anunciar o fechamento
de uma dispensação e a abertura de outra. É por isso que nas minhas visões o Senhor tem me feito ver o meu envolvimento nesta vida, nesta dispensação e então na próxima dispensação. Para que vocês possam saber que essa dispensação está fechando, vocês precisam se preparar com seriedade e muito rápido, porque a era da igreja está chegando ao fim. Vocês se lembram muito bem que foi o Senhor Jesus que começou a era da igreja depois da sua ressurreição. Então ele liberou o Espírito prometido. Então, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, começou a era da igreja, depois que foi estabelecida a era da igreja. Então ele se moveu rapidamente. Primeiro houve um pequeno espaço de tempo que aconteceu, agora um atraso quando Pedro e Estevão estavam ensinando para Israel, continuando o ministério de Cristo, ensinando quem Cristo é, até que agora o momento em Damasco, no caminho de Damasco, quando agora você vê repentinamente deste lado, Paulo agora vem e começa a inaugurar a graça dos gentios, ensinando o que foi que Cristo fez. Então, as primeiras partes, depois de Pentecostes, eles estavam ensinando quem Jesus é. Novamente, tentando fazer o mesmo ministério de Cristo, tentando mostrar para Israel, para a igreja hebreia, quem Jesus é. Mas então agora, quando Paulo vem, então, toda a era da igreja é incendiada até agora e agora está prestes a terminar. Então o Senhor nos enviou para anunciar o final da era da igreja. É um anúncio, uma advertência muito poderosa e séria que deve chamar a atenção de cada pessoa nesta terra, que o mundo não será o mesmo depois do arrebatamento. Eu vi o mundo depois do arrebatamento, é insuportável, inacreditável. Então é muito importante tomar essa advertência e usá-la para inculcar e construir em você, centralizar Cristo em você. Então trazer à tona uma noiva santa que não vai estar envolvida no que vai acontecer naquele tempo. Então, por voz e por visão, o Senhor Todo-Poderoso, o próprio Messias, falou no dia 18 de outubro do ano de 2021. Nós somos muito familiarizados com aquela conversa da glorificação, onde o Senhor promete que Ele vai, onde nós receberemos a natureza divina de Deus, nós teremos a natureza divina de Deus. Mas nós vimos muito claramente mesmo. Este que fala com vocês tem demonstrado nesta era a intenção de Deus a respeito da glorificação. O fato de que nós somos glorificados e teremos um corpo glorioso já é motivo suficiente para saber que o Senhor é sério e isso vai acontecer. A glorificação vai acontecer. Ele agora demonstrou abertamente nesta era, porque você vê um andando glorificado. Deus quer que você deseje desesperadamente isso. O supremo estágio, quando o Senhor vai vencer o pecado. Então, em outras palavras, eu digo que mesmo o tanto que nós vimos a respeito do anúncio da gloriosa vinda do Messias, de que Jesus está vindo, mas lá dentro está inserida a cascata, onde agora o Senhor está anunciando eventos respectivos relativos àquele evento e que envolve aquele evento. Nós vimos claramente que agora é claro que é o arrebatamento da igreja, mas tem o levantar da igreja, a transformação da igreja, glorificação e tudo isso. Então a glorificação se torna uma das colunas, um dos pilares do arrebatamento da igreja, a vinda do Messias. Então, nós vimos naquela visão que eu compartilhei globalmente, em 18 de outubro de 2021, a glorificação. Então, nós também vimos a visão da visitação de Cristo, que eu compartilhei muitas vezes, quando Cristo me visitou
no meu quarto, naquele dia eu estava lidando, naquele tempo eu estava lidando com alguns assuntos, então eu me ajoelhei e disse, Senhor, por que isso? Então ele veio em pessoa para responder, e desde então tem sido inacreditável. Então lembre-se que toda a sala, o quarto ficou como o sol, então ele deixou os seus olhos como chamas de fogo, e eu já compartilhei isso muito, que essas chamas não são verticais, elas são horizontais, e eles transpassam o seu olho, mas a glória é como se você... todo o sol inteiro estivesse dentro daquela sala. Então ele deixou somente o contorno do seu cabelo. Ele deixou o contorno do seu cabelo, então ele falou. Nós também vimos no mesmo contexto a visão, quando pela primeira vez, lembrem-se que foi 29 de julho do ano de 2009, no meu caminho para Caracas, para o avivamento em Venezuela. A Venezuela tem sido sempre muito grande. Nós estamos pensando em expandir a cidade para 5 cidades. Se eles puderem aumentar para as mais 5 cidades, nós podemos continuar com a Venezuela, porque agora nós temos 3. Eles colocaram Maracai, colocaram também Barinas. Então eu disse, não, dá uma oportunidade para outras cidades que não ouviram anúncio, para que possamos ir e fazer 2 dias de poderosa conferência de pastores e o último dia de poderosíssimo serviço de cura, como vocês viram. Este é o programa que teremos lá, 2 dias de poderosa conferência de pastores, anunciando a gloriosa vinda do Messias e também transmitindo a instrução que está lá dentro. E então, o dia final, um mega serviço de cura, muitos aleijados vão levantar, cegos enxergando, surdos ouvindo, muito poderoso. Esta é a forma como estamos anunciando. Então, Venezuela, acrescenta mais 2 cidades. O tempo está muito apertado. Se você ver algumas das missões, nós chegamos aqui, temos apenas 3 ou 4 dias para partir para a próxima missão. Está tudo muito junto. Todas as nações estão juntos, alinhadas. A agenda está muito apertada, o calendário apertado. Mas o avivamento da Venezuela é um avivamento maravilhoso. Desde que o Senhor ascendeu lá em 2009, 2010, então nós ansiamos por ir à Venezuela novamente, porque queremos manter as chamas do avivamento. Brasil também muito grande, em Manaus agora, os pastores, os presidentes do Conselho de Pastores, em toda a comunhão de pastores e igrejas, grandes conferências estão acontecendo lá. Então nós queremos manter o avivamento brasileiro também e aumentar. Então, a razão pela qual eu trouxe a Venezuela é porque foi no caminho para a Venezuela, para o avivamento nacional, quando agora, no aeroporto Oliver Tambo, aeroporto internacional da África do Sul, em Joanesburgo, quando eu adormeci no chão, lá no chão do aeroporto, eu usava minha mala como meu travesseiro, então eu vi esta visão. 2 partes. Eu vi a visão agora, quando a igreja pela primeira vez apareceu diante do trono de Deus, eles estavam de pé diante do poderoso e superglorioso trono de Deus Pai, e tudo, as vestes delas se tornaram supergloriosos lá, e eu os vi da forma mais, no adoração mais resplandecente de todas, na magnificência da glória de Deus, eles estavam adorando Yahweh, o Criador, Hashem. E então, a próxima parte, é claro, ele me mostra o cavalo amarelo vindo e o cavaleiro do cavalo amarelo. Então, estas são visões muito espantosas. É por isso que neste anúncio há diferentes cascatas que o Senhor colocou, diferentes marcas e marcos que o Senhor determinou, e uma delas é a glorificação, que é a coluna, o pilar principal do arrebatamento da igreja. Na verdade, o Senhor está chamando a atenção desta geração para aquela prometida glorificação. O dia quando ele finalmente vai derrotar o pecado. Então você vê muito claramente aqui que
Esta glorificação em 18 de outubro de 2021, o próprio Cristo falando comigo e dizendo, vá dizer para eles, vai dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Mas eu estou olhando lá em cima, eu vi por volta de 12 metros onde ele estava totalmente coberto de glória. Então ele disse, eles terão corpos gloriosos como o meu corpo glorioso. Então esta foi uma promessa tão tremenda que ninguém pode rejeitar. É isso que o Senhor espera, que quando Ele apresente essa promessa, ninguém rejeite. Então eu quero apresentar isso antes de continuarmos. Hoje, nesta tarde, quase de noite, o Senhor me feriu. E no sonho eu vi a tremenda unção de cura que está vindo. Massivo, porque o que aconteceu não é apenas que Ele me deu as folhas da árvore da vida hoje aqui. Hoje o Senhor me visitou de uma forma muito poderosa. Não somente Ele me deu as folhas da árvore da vida, mas quando eu vim, elas tinham crescido e se tornaram como moitas, como plantas de café, como um cafezal. Então, quando as pessoas estão andando entre as árvores. As plantas cobriam-os e elas cresciam mais ainda e cobriam as pessoas. Então, o caminho que tinha entre as plantas enquanto as pessoas andavam era massivo. O caminho estava totalmente coberto. As folhas cobriram as pessoas. Foi magnífico, poderoso de se contemplar e de ver como que as árvores, as folhas se tornaram agora árvores, arbustos, e elas cresceram quando as pessoas andavam. Algumas pessoas eu conheço, quando eles estavam andando através deles, as árvores cresceram mais alto, muito mais alto, e cobriram eles muito ricos. Eles eram ricos nas folhas, folhas saudáveis. As folhas saudáveis e verdes escuros cobriam-nos. Foi impressionante ver as pessoas andando enquanto aqueles arbustos estavam no ombro deles, mas repentinamente os cobriu. E a tradução disso é que haverá uma unção muito massiva nas missões que nós temos adiante de nós aqui. Deveria ser Kisumu, mas nós adiamos Kisumu um pouco para que possamos ter Menengai 7 graduação. Depois disso, serviço de ordenação. Então, no próximo ano, terá Kisumu se o Messias demorar para chegar. Esta unção deve ser exalada e manifestada em Kisumu. Mas agora vai ser manifestada através das nações e Menengai 7. Então nada se perdeu, já está acontecendo. Mas o que eu quero transmitir aqui é que a glorificação é um pilar tão grande, uma coluna. Então, depois de compartilhar o que o Senhor falou neste dia especial, neste 13 de julho, do ano de 2024, há uma massiva unção de cura que Ele vai derramar nas reuniões que nós temos adiante aqui. E poderoso, nós precisamos muito bispos com microfones naqueles cultos. Nós vamos para a Coreia do Sul, depois Taiwan, depois Finlândia, depois da Finlândia, Itália, assim por diante. Então iremos à Libéria. Então vamos mover Bogotá. Então, Rio de Janeiro, a grande reunião, Abidjan, Costa do Marfim. Então iremos, eu acho que é Tanzânia, então nós iremos a Moçambique e assim por diante. Há um grande programa até a França. Então, glorificação, novamente 18 de outubro, ele apresenta a mensagem, vá dizer para eles que haverá glorificação. Eles terão eternos e gloriosos corpos ressuscitados. Então, vendo a igreja, no dia 29 de julho de 2009, no aeroporto Oliver Tambo, no chão, a igreja diante do Senhor totalmente glorificada. Glorificação. Então, o cavalo branco, 1º de novembro, lembre-se que a segunda parte daquela visão, a primeira parte são as alianças de casamento, depois a segunda parte, ele me leva ao céu, e eu toquei fisicamente, toquei o cavalo branco que virá a Jerusalém. Isso é muito sério, povo abençoado. E então, depois disso, há também a visão do fogo consumidor.
Quando ele me mostrou os dois servos andando na grande tribulação, e na tribulação há tanta escuridão, mas eles chamam fogo, nós chamamos fogo, e as chamas vêm, massivo fogo cai do céu. Isso nós podemos falar no outro dia. Mas a glorificação é uma âncora muito poderosa para as almas dos povos. É para ancorar as suas almas no glorioso reino de Deus. É por isso que neste sábado à noite, eu sei que nós não podemos cobrir tanto quanto gostaríamos, porque amanhã é culto de domingo, mas para trazer um pão de noite, o pão da noite neste sábado, eu quero falar sobre a glorificação e a importância. Você pode ver que o Senhor está centralizando a glorificação como uma grande pedra fundamental do arrebatamento da igreja, um evento muito fundamental, porque você está sendo transicionado de um reino para outro reino, do reino da terra para o reino dos céus. É por isso que o Senhor está exaltando isso diante dos seus olhos. Abram comigo no livro de João, capítulo 17. João 17. Eu já compartilhei o que o Senhor falou hoje, já compartilhei, tremendo. A cura das nações. E é um tempo tal quando estou recebendo muitos pedidos de oração. Então, agora, ao testemunho que acabou de chegar hoje, por volta das 6 horas, tem este meu filho, cujo braço, o braço direito era literalmente cortado, era inacreditável de se olhar, cortado pela porta de uma forma como eu nunca tinha visto. Então, por volta de 2 meses atrás, quando ele enviou o pedido de oração aqui, eu acho que ele teria que amputar. Então eu disse, está bem. Então hoje nós estamos celebrando que o braço voltou de volta ao normal e ele enviou um relatório para o culto de ações de graças. Então nós celebramos isto muito, então há muitas curas acontecendo, mas na China nós temos mais de 100 curas quando nós estamos no Brasil. Alguns aleijados andaram, cegos. Nós precisamos também incluir isso e traduzir isso e transmitir nos nossos relatórios para podermos glorificar o máximo ao Senhor. Mas dentro desta mensagem desta noite sobre a glorificação, você pode ver que o Senhor está falando em João 17. Eu vou ler o 19. No 19 ele começa dizendo: em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam verdadeiramente santificados pela verdade. Esta foi a última oração, a oração sacerdotal que Jesus ofereceu pela igreja quando ele estava saindo do cenário terreno. Você pode ver o desejo do Senhor, que a igreja seja santificada e possa entrar no eterno reino de Deus. É bom ser nascido de novo, mas esta salvação, entretanto, não tem importância se você não vai ter nenhum significado se você não entrar. Você vê que o desejo do Senhor é preservar os frutos da cruz do Calvário quando verem que finalmente Jesus conquistou todos e eles foram totalmente santificados. Você vê que no mesmo João 17, versículo 22, enquanto começamos, ele diz: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um assim como nós o somos. Ou seja, o processo da inauguração da igreja. Quando ele diz, eu irei para o meu pai, na casa do pai há muitas moradas. Se eu for lá, então eu voltarei para levar vocês, para que vocês também estejam onde eu estou. E ele diz, se não fosse assim, eu faria vocês saber se não houvesse quartos para vocês lá. Então você vê que a intenção final do Senhor para a igreja, para vir e redimir a igreja, a humanidade,
é para que eles possam entrar, eles possam finalmente derrubar a barreira que o pecado criou e finalmente entrar no glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. Então isso é muito sério, muito, muito sério. Porque é a respeito de entrar e a eternidade que o Senhor está falando aqui. E você vê muito claramente, povo abençoado, que ele diz que é o desejo dele, que ele compartilhe a sua glória conosco, com a igreja, com a humanidade, aqueles que escolheram ele e creram. Ele diz, eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós o somos. Então, em outras palavras, ele está dizendo que a glorificação é o processo que finalmente vai te admitir no reino do céu na glória. Então, esta glorificação, esta glória que ele liberou, você não pode receber nem encaixar lá. Você precisa de um certo tipo de corpo para poder sobreviver no reino de Deus. Mas, enquanto o Senhor fala isto, enquanto ele diz que ele deseja, agora é ele que quer que nós tenhamos esta glória, ele quer que a humanidade, que você tenha esta glória. Entretanto, quando você olha para Isaías 42, em Isaías 42, 8, ele diz o seguinte, Isaías 42, versículo 8, ele diz, eu sou o Senhor. Este é o meu nome, louvado seja o Senhor. Não darei a outro a minha glória, nem a minha imagem aos ídolos. Então você vê muito claramente que ao longo do tempo, vez após vez, o Senhor veio muito claramente nesta palavra, que a glória, que é a natureza de Deus, essa é a natureza de Deus, é a natureza divina dele. A glória do Senhor, que é a natureza divina dele. Ele diz que ele não vai dar para ninguém, ele não vai entregar para ninguém. E a glória é isto que traz louvor a ele. Que veja quão glorioso é o nosso Deus. É um ponto de celebração, é um ponto de distinção entre os ídolos que você vê nesta terra, que para nós o nosso Deus é glorioso. E você vê muito claramente em Isaías 42, versículo 8, ele não tem nenhuma intenção e não deseja e não quer compartilhar. Ele não tem nenhuma intenção de compartilhar a glória dele com ninguém. Isso é só dele. Mas então Jesus diz deste outro lado que ele deseja e que ele entrega a glória que Deus deu para ele. Jesus agora transmite, ele compartilha com a igreja para que eles também estejam na glória. Isaías 48, 11, ele diz o seguinte, ele diz, por amor de mim mesmo, é que eu faço isso. Ele diz, como eu posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a outro. Novamente, Deus louvando o prêmio e o valor da sua glória diante dos olhos dele, que a glória dele não é para compartilhar com seres humanos de forma nenhuma. E entretanto, quando Cristo vem, então uma tremenda porta abre, quando agora o próprio Senhor, o Senhor Deus real, ele mesmo, ele diz que agora ele deseja compartilhar a sua glória com a humanidade. Isso é chocante, povo abençoado. Como que o homem poderia rejeitar isso? É aqui que eu quero chegar. Que ainda nem chegou. Não é um direito, é um privilégio, uma graça, misericórdia e compaixão que o Senhor decide que ele quer compartilhar a glória dele conosco. Como nós podemos levar isto levianamente, povo abençoado? Essa é a minha pergunta aqui. Nós não podemos levar isto levianamente. Nós não podemos, porque nós servimos um Deus zeloso e ciumento.
E ele aceitou, nasceu ciúme em compartilhar a sua glória com o homem caído que recebeu a Cristo e aceitou a Cristo. Então nós temos que correr para este prêmio. Ele está exaltando, ele está abrindo uma revelação para nós do valor da glória dele, que é extremamente alta. Não é para o homem. Então, se ele abre um momento, uma porta, quando ele quer compartilhar conosco, isso é muito sério, isso é absolutamente muito sério. Nós temos que levar seriamente e responder, aceitar o convite imediatamente. Aceitar o convite, imediatamente responder ao convite. Então, este é um momento tão tremendo na igreja, porque ele diz, em Êxodo 34:14, ele diz, não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor vosso Deus, cujo nome é ciumento, ele é um Deus ciumento. Então veja, ele é ciumento. Ele não vai compartilhar a sua glória com você. Nós servimos um Deus zeloso e ciumento. Até mesmo a adoração, ele não compartilha a adoração dele com nenhum outro. Então já desde o início você vê o prêmio que ele colocou sobre a glória, sobre a glorificação. Ele colocou um prêmio muito sério neste propósito para atrair vocês para a sua glória. Isto é o que o Senhor está dizendo aqui. Então, se você olhar os eventos que ele transmitiu em 18 de outubro do ano de 2021, a glorificação, ele mostra a glória e diz, eles terão esta glória. Diga para eles que eu vou entregar esta glória aqui, porque eu também tenho esta glória como a minha. Tremendo. Então também quando Cristo aparece, quando ele me visita naquele quarto, e fala comigo, a glória é como o sol, tremendo, impressionante, muito, muito poderoso. A magnificência da glória dele. Então, depois disso, então eu vejo a igreja agora está vestindo esta glória também, adorando diante do trono naquele 29 de julho de 2009. Então, se você olhar a cronologia e a cascata dos eventos que ele está trazendo, o Senhor está acenando para esta geração, para esta promessa da glorificação. É um sério aceno e ele está dizendo, como você pode rejeitar isto? Porque o contraste, o oposto disso é o lago de fogo. Então nós sempre temos que estar despertos para isto. Que mesmo quando ele está nos dando agora uma escolha para aceitar a glória, aceitar a última glória, a glorificação. Entretanto, nós precisamos tomar muito, muito cuidado, porque esta glorificação da qual o Senhor está falando, ele diz, é o oposto daquilo que vai acontecer com aqueles que rejeitarem. Aqueles que rejeitaram este chamado para a glorificação. Será terrível. O lago de fogo. Fogo eterno. Não é uma brincadeira, é um chamado muito sério e a igreja tem que responder, a humanidade tem que responder. E é por isso, para subir o nível dessa conversa, eu quero abrir o livro de 2 Pedro 1. Vou começar no 3. Podemos começar no versículo 1, se você quiser, mas no versículo 2. Ok, vamos começar no 1, não importa. 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 e vamos trazer todo o caminho até o versículo 4. Ou 5, podemos ler o 5 também. Ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu gosto deste começo porque ele apresenta o fato de que nós somos servos. O maior chamado que nós temos para servir a Cristo. Nós somos servos de Cristo. Eu sei que há muitos títulos lá fora. Há muitos títulos, está cheio deles lá fora. Tudo bem. Eles falam das estaturas da igreja, autorização, os ofícios que são dados com um propósito para te ajudar a ser um servo, até mesmo um servo melhor. Até melhor, muito melhor.
Mas ele exalta a servidão, servir a Cristo no seu chamado. 2 Pedro 1, é daqui que nós estamos começando. Então ele diz: aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, então ele coloca Cristo, o Senhor, no mesmo nível. Ele o coloca como Deus. Eles, o Pai e o Filho, partilham da mesma glória, a mesma adoração, eles recebem a mesma. E eu quero aqui transmitir para vocês aquela visão em particular quando o Senhor me levou até a sala do trono, 2 de abril de 2004. Lembra da visão quando João Batista sai do trono, fala comigo? Então nós vemos os eventos que acontecem lá, Benjamin Netanyahu. Então voltamos ao trono de Deus e João Batista está glorificado, então ele desaparece dentro de mim agora. Ele desaparece dentro de mim, então nós somos agora 2. Então a glória, eu me torno glorificado, o glorioso Cordeiro de Deus vem. Então lembre-se que tem uma parte, quando eu entro dentro do trono na glória, o trono de Deus, a glória lá dentro. E quando eu entrei lá, eu vejo o glorioso Cordeiro de Deus. Eu o vejo de pé no centro do trono. E enquanto ele estava lá, eu podia ver quando ele esticou seu pescoço para falar comigo, e eu pude ver como se ele tivesse sido morto, e eu vejo sangue derramando no seu glorioso peito. Então ele está dizendo aqui que aqueles que, através da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, eles receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Então, eu vi Cristo no centro do trono, onde ele está igual. Cristo Jesus está comparado igualmente. Ele está na mesma condição, na mesma posição do próprio Deus Pai. Quando ele faz isso, eu ouvi no centro do trono sendo adorado, recebendo a adoração dos seres viventes, dos anjos, do universo, de todos, no centro do trono. Muito sério. Muito, muito sério. Povo abençoado. Muito sério. Então ele se apresenta aqui, ele o apresenta aqui àqueles que, através da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ele diz, ele é o nosso Deus e o nosso Salvador, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Isso é sério. Novamente, daquela visão ou sonho, melhor sonho, das folhas crescendo, a maior unção de cura crescendo em grandes arbustos e árvores, haverá muitas curas nesta terra. Eu decretei agora, haverá muitas curas. Deste ponto em diante, aleijados vão começar a levantar novamente. Eu vejo muitos pedidos de oração, câncer, diabetes, hipertensão. O Senhor vai te encontrar no teu ponto de necessidade. Ele sabe pelo que a igreja está passando e ele deseja. E hoje ele me mostrou a manifestação do seu poder para curar. Ele quer curar. Nós sabemos que o juízo está passando nesta terra, horrendo juízo, mas ele vai te curar. O Senhor vai curar o seu povo neste ministério e aqueles que estão sintonizados, aqueles que obedecem a instrução desta voz. Ele vai levantar os aleijados, abrir os olhos cegos, abrir os ouvidos surdos, vai continuando curar aqueles que são dele. É isso que acontece. Avivamento e juízo podem aparecer ao mesmo tempo. E o propósito para o juízo é que as pessoas voltem para ele, sintam a necessidade dele e então voltem e retornem para ele. Então ele está falando aqui a respeito de Cristo Jesus, o Senhor, e ele é Deus. E eu ouvi no centro do trono recebendo adoração. E ele diz, para aqueles que receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Lembre-se que os apóstolos, eles viram Jesus ressuscitado dos mortos, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, levantar aleijados, eles viram Jesus abrindo olhos cegos, eles viram Jesus curando lepra, tudo isso. E a fé deles foi construída. Eles viram Jesus andando sobre as águas. E a fé deles foi muito construída e fortalecida até o ponto que eles desejaram morrer pela fé. Então ele está dizendo, se você é nascido de novo, se vocês são nascidos de novo, então há somente uma graça para receber.
E ele está dizendo que esta graça é a graça que foi recebida através da justiça de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Deus. Então é uma graça que está inserida dentro da justiça, ele está dizendo. Uma graça que é ancorada na santidade e nada mais. Então é por isso que todos os dias, em cada ocasião, quando o sol nasce, é sempre uma oportunidade para você se arrepender. Não importa o seu pecado há um minuto atrás, se ele sempre se arrependa, o Senhor está sempre pronto para te perdoar e te fazer tão glorioso quanto ele é no seu corpo glorioso. Ele está falando do valor e o poder do arrependimento e está centralizando o prêmio que o Senhor atrelou à justiça neste prêmio da graça, na missão da graça na terra, a missão que está prestes a terminar, a dispensação que está prestes a terminar. Então ele está dizendo aqui muito claramente que se você recebeu a graça de Jesus, então você recebeu a mesma fé tão preciosa como aquela fé que os apóstolos tiveram. Lembre-se que era tão precioso para eles até o ponto que eles desejaram morrer por ela. Alguns foram mortos, outros foram traspassados com lanças, outros foram cortados. Então, você pode imaginar, alguns foram mergulhados em tachos de óleo fervendo e assim por diante. Por quê? Porque eles rapidamente entenderam quão preciosa é a fé que eles têm e que nada pode ser trocado por esta fé. É isto que esta geração contemplou a respeito da graça? Não, de forma nenhuma. Essa geração levou a graça como brincadeira. Hoje você está aqui na igreja, amanhã você está mergulhado no pecado. Ele está dizendo que nós temos que atrelar este mesmo prêmio à graça, até o ponto que nós desejamos morrer pela graça. Morrer pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos como algo que você não merece, mas agora você recebeu, foi dado a você pelo Senhor. Algo que não era um direito. A graça não é seu direito, é um privilégio. Então a graça é um privilégio, não é teu direito. É o que ele está dizendo aqui. E isso, enquanto ele continua, ele diz: graça e paz lhe sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Muito poderoso. Então, se você entender aqui, ele está falando de fé. Ele está falando que a fé que nós recebemos, você tem que estar pronto para morrer pela fé, como os apóstolos. Mas ele está dizendo que esta fé produz dois frutos que são frutos poderosos, incomparáveis e impagáveis, os benefícios eternos e frutos desta fé em Jesus. Produz a graça e a paz, que sejam yours em abundância, pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo, ou seja, aumentar o teu conhecimento de Deus. Você vai conhecer o Senhor melhor quando a tua fé está em Cristo. Então ele traz à tona dois frutos, a graça e a paz. Você vai conhecer, abre uma porta muito grande para agora você conhecer o Senhor mais profundamente. Os mistérios de Deus que eram escondidos agora são abertos para vocês. Não são mais mistérios para vocês, porque agora você é nascido de novo e agora você está do lado do Senhor, mas continua sendo um mistério para o mundo. Então no versículo 3 ele diz: pelo seu divino poder, ele nos deu todas as coisas que necessitamos para uma vida de piedade. Ele diz que ao aceitar Jesus e estar na fé, então ele diz os dois frutos, graça e paz devem te consumir e abrir uma grande porta de conhecimento, uma explosão de conhecimento, o tesouro do conhecimento de Deus. Então você começa a aprender, conhecer mais a respeito do seu Deus, como se relacionar com Ele, como adorá-lo e assim por diante. Então ele diz que neste processo agora, ele vai poder te ungir e colocar sobre você o poder, a unção do Espírito Santo, que pelo seu poder divino, Ele nos deu tudo o que necessitamos para uma vida de piedade. O propósito do Espírito Santo é ancorar você para o objetivo desta graça do porquê Jesus veio. É que agora você tem uma vida de santidade através do conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e bondade. Então o alvo supremo aqui é uma vida de santidade.
Então tenha certeza que cada dia você anda em progresso. Se você cair, lembre-se que a porta ainda está aberta. Lembre-se que eu estou anunciando o fechamento da porta, mas ainda está aberta. Mas lembre-se que neste culto, enquanto eu estou falando, você pode se ajoelhar e dizer: Senhor, eu te recebo agora, Senhor. Onde quer que você esteja, você pode simplesmente falar estas palavras: Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu quero entregar minha vida. Eu quero depender de ti. Eu recebo o presente da vida eterna que o Senhor deu no Calvário. Eu te recebo hoje. E eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Por favor, guia-me. Por favor, venha, me transforma-me. Você pode fazer essa oração a qualquer momento. Se você caiu ontem no pecado, ou você não estava divertido, ou você é alguém que não nasceu de novo, você pode essencialmente se arrepender e Ele vai te aceitar e te perdoar. Isso é o quão poderosa é esta graça. E Ele diz muito claramente aqui. Versículo 4. Primeiro, versículo 3, ele vê que ele está preparando um povo para ele mesmo, chamado pela sua própria glória e virtude e bondade. E você vê claramente que o conhecimento de Deus é aumentado e o chamado de Deus. Aquele que nos chamou para a sua própria glória. Ele está definindo as marcas registradas da sua salvação cristã, na qual você tem que andar. Então, depois, mais para frente, versículo 4, ele diz: através destas, Ele nos deu as suas grandiosas e muito preciosas promessas. Outra tradução diz inexprimíveis promessas, para que por meio delas vocês podem se tornar participantes da natureza divina de Deus, a natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos desejos pecaminosos. Muito poderoso. Então, esta é a essência toda. Então, ele está falando sobre glorificação, que a glorificação é literalmente um convite público para a igreja, para a humanidade, participar na glória de Deus, no protocolo de Deus, a natureza de Deus, a natureza divina. Quem pode rejeitar isso? Isto deve fazer com que toda a audiência sintonizada me ouvindo, ter certeza que no fim de tudo, todos aceitaram Jesus, aceitaram esse convite, aceitaram, e estão desejando e prontos para entrar no eterno e super glorioso reino de Deus. Se ele vai no versículo 5, ele fala das âncoras, que agora vão preservar esses frutos. Que se você está agora em evangelismo, se você agora preservar esses frutos, quanto você vai querer compartilhar com as outras pessoas? O jugo, o fardo. Ele diz, versículo 4, ele fala de escapar da corrupção do mundo, ele fala de justificação, santificação, e então a glorificação. Então, agora mesmo aqui, versículo 5 ele diz, por esta mesma razão, por isso mesmo, façam todo o esforço para acrescentar à sua fé. Lembra a fé que dá aqueles dois frutos da graça e da paz que foram liberados para você na glorificação, compartilhando a glória dele, a glória de Deus, conhecendo melhor a Deus. Muito sério, povo abençoado. Então, isto é muito sério. Isto é muito sério, povo abençoado. Então ele diz aqui no versículo 5 que por esta mesma razão façam todo esforço para acrescentar a sua fé. Agora são as âncoras para preservar os frutos. A virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, do domínio próprio a perseverança e então a piedade, a piedade, santidade, que é a santidade, e da santidade ao amor fraternal e do amor fraternal o amor. Porque se vocês tiverem estas qualidades em uma medida cada vez crescendo mais em suas vidas, elas te impedirão de ficar infrutíferos no seu conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito sério, povo abençoado. Extremamente sério. E ele diz,
Mas, se alguém não tem estas coisas, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se de que foram purificados dos seus antigos pecados. Ele agora fala do fato de que você tem que ter estes atributos, estas âncoras na tua salvação. Ele mencionou a bondade, domínio próprio, ele mencionou conhecimento, perseverança, uma vida santa, amor fraternal, tudo isso, amor por Cristo e pelo povo de Deus. Então, estes são uma das âncoras mais importantes que ele está usando agora para definir a vida cristã. Então, o processo agora é definir aqueles que nasceram de novo. É isso que você deve produzir e exalar na sua vida, em outras palavras. Então, nesta glorificação, nós podemos ver agora que é um convite público que o Senhor fez agora. Ele fez um convite público para a igreja. Ele está dizendo que além desta vida, que quando você é nascido de novo, é claro que há muitos ganhos e frutos que você recebe nesta vida, a segurança da salvação, os benefícios da paz, e a esperança indescritível, e a realização também das promessas inexprimíveis que virão no glorioso reino de Deus. Mas agora nós vimos que este é um convite público que o Senhor está fazendo. Então, se você abrir no livro de 1 João capítulo 3, você vai entender o objetivo supremo. 1 João 3, versículos de 1 a 3, mas o versículo 2 é o nosso alvo. Novamente estamos discutindo a glorificação, as visões da glorificação que o Senhor Todo-Poderoso falou, que Ele falou para esta geração e me enviou para anunciar para vocês. Então Ele diz aqui muito claramente, 1 João 3, do versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, novamente, Ele não está dizendo que é um direito ou pertence a você. Ele está falando das misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia, a piedade. Ele teve misericórdia, piedade do homem. Então ele decidiu amar o homem por meio de Cristo Jesus e então declarar agora o homem como seu próprio filho. Ele nos arranca do inimigo e agora ele os declara membros da sua gloriosa família. Então ele continua dizendo, e é isto que de fato somos, filhos de Deus. Esta é a razão pela qual o mundo não nos conhece. É porque também não conheceu a Ele. Então ele está dizendo que uma vez que nós nascemos de novo e recebemos esta fé, nós automaticamente nos tornamos filhos de Deus. Então, uma total mudança de cidadania que acontece isso. Você se torna membro da gloriosa família de Deus e neste processo de glorificação, então agora deve acontecer. Tem esta glorificação que deve acontecer para você poder ser adequado, você poder se adequar e poder se encaixar no eterno e superglorioso reino do Deus Todo-Poderoso. Muito importante, povo abençoado. E ele diz aqui, muito claramente, novamente, 1 João capítulo 3, estamos lendo os versículos de 1 a 3. E ele diz, e isso é o que nós somos, em outras palavras. Agora, nós devemos nos comportar e nos parecer com o nosso Pai, nos comportar como nosso Pai do céu, muito poderoso mesmo. Que nós devemos agora, nós devemos nos desconectar das características terrenas, identidade terrena. Agora devemos nos parecer mais como cidadãos e filhos da família de Deus. Agora nós temos que andar como filhos das pessoas. Olha e falam, eles se parecem com o Pai. Então a nossa aparência deve manifestar os tremendos atributos que são partilháveis, que são comuns do Pai, justiça, santidade, perseverança e bondade, todas essas coisas. Então ele diz no versículo 2, novamente, antes de irmos ao 2, ele diz, por causa disto haverá hostilidade da parte do mundo.
que assim como o mundo não conheceu Jesus, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eles perseguiram a Jesus pela justiça e pela santidade que ele possuía, ele disse, vocês não vão escapar disso. É isso que ele está dizendo aqui, vocês também vão passar. Então no versículo 2 ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Ele afirma isso aqui, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então ele fala sobre o enigma, o mistério, os mistérios da eternidade que nós vamos possuir. Eu sei que muitas vezes, toda vez que o Senhor me leva à sala do trono dele, como hoje, eu volto e falo palavras que são imperceptíveis nessa vida. Ao mero fato de que o Senhor me traz no corpo glorioso, lá no céu, para pegar as folhas da árvore da vida e voltar aqui, ministrar com as folhas e os aleijados, nós vamos celebrar muitos aleijados aqui, HIV AIDS curado, os cegos surdos aqui. O fato destas coisas acontecer é a evidência de que Deus nos levou à glória. É somente este fato. O mundo não entende. Como? Não, nós não entendemos. Como que ele foi para o céu e voltou? Como? Nós não entendemos. Ele está dizendo que o fato, só este fato, de que o mundo, em vez de aceitar, arrepende de uma forma rude, é porque eles não entendem as coisas da eternidade, elas são mistérios, enigmas para esta vida. O mundo não pode perceber as coisas da eternidade. A eternidade é escondida, a não ser o que está escrito na Escritura e o que ele revelou aos seus servos, a Nova Jerusalém. Ele nos enviou, nós andamos na rua principal, a árvore da vida, da glória, tudo isso nós já vimos. E tudo isso que nós já vimos e já comunicamos para vocês, isso tudo é um enigma, é isso que ele está tentando dizer, que a eternidade é escondida, que estes atributos terrenos, eles devem te fazer desejar, ter um desejo santo por isso, ansiar por isso. Amados, agora somos filhos de Deus, mas o que haveremos de ser ainda não se manifestou. Mas há um fato que nós temos que saber, que quando Cristo aparecer, então nós seremos como Ele é, porque então nós o veremos como Ele é. Isso é muito grande, isso é muito enorme. Essas são tremendas e massivas coisas que ele falou aqui. Ele está dizendo que ele afirmou que nós somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não sabemos. A não ser o que o Senhor revelou como privilégio. E ele diz, entretanto, quando Cristo aparecer, ou seja, ele está falando do aparecimento de Cristo no arrebatamento, porque há dois aparecimentos. Tem o arrebatamento, a segunda, e então a segunda vinda em Jerusalém. Então há duas segundas vindas, dois aparecimentos que ele fala aqui. Nós vamos abrir nesta escritura, então ele diz, então seremos como ele é. Isso é uma coisa grande. Este é o cerne da glorificação. Esta é a missão desta mensagem a respeito da glorificação do Senhor. A visão de 18 de outubro de 2021. Esta é a missão dele, que vocês sejam como Cristo, para que vocês possam pertencer ao reino de Deus. Então ele diz, então nós seremos como ele é. Isso é muito grande, porque nós o veremos em todas as suas formas diferentes. Você sabe que agora o Messias, ele é multidimensional. Ele vem, ele pode passar através das paredes e outras coisas, ele fala com você. Então, você deve me perguntar. Se você me perguntar, se um dia você sentar comigo e fizer uma entrevista comigo e perguntar, você poderia revelar para nós algumas coisas do Senhor? Nós sabemos que o Senhor encontrou o Senhor. É muito claro para nós. Será que o Senhor poderia revelar para nós algumas coisas do Senhor? Os enigmas que te impactaram. Também ali você vai ver que em um ponto, ele vem como Cristo, o Messias como homem. Todo o quarto está cheio da glória, eu podia ver os olhos dele. No outro ponto glorioso, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vindo do trono de Deus, tudo se torna glorioso, ele vem até os meus pés aqui. Então, é muito tremendo, ele vem como guerreiro, essa é a segunda vinda, com um manto tinto de vermelho, tingido. Então, isso é tanto que o Senhor está transmitindo aqui, para que nós possamos vê-lo em todas as formas como ele é. Este é o benefício e a capacitação que a glorificação imputa em um cristão, transmite a um cristão.
Então, há muitas coisas mencionadas aqui imediatamente. Há muitas coisas que ele manifestou aqui. O aparecimento de Cristo, ele manifesta aqui. Mas antes de chegarmos lá, eu quero fazer algumas âncoras para vocês, tendo falado até agora essa extensão da glorificação e agora do desejo que você tenha a mesma forma dele, a mesma natureza divina que ele, e poder viver com ele e vê-lo como ele é. Agora nós podemos subir o nível e levantar, agora exaltar este assunto da santidade e da justiça. Aqueles que o verão, Mateus capítulo 5, 8, Mateus 5, 8, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para vê-lo como ele é, agora você pode ver a instrução que está sendo transmitida daquela promessa. Ele diz, portanto, este é o povo que vai vê-lo. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Este aspecto de ver a Deus é o que está operando agora. Está exaltando o aspecto de ver a Deus, poder ver a Deus. Isto é tremendo, povo abençoado. E muito sério. Que ele pode te permitir vê-lo. Que ele pode te prometer que você será capaz de vê-lo. Muito grande. No livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 22 é a mesma coisa. Naquele lugar também, ele promete que vocês verão a Deus. Vocês o verão. Vamos no versículo 4. 22, 4, ele diz: eles contemplarão, verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Então, o aspecto de ver a Deus, isso é tão grande. Isso é muito poderoso. Ele diz que aqueles que são puros de coração, em outras palavras, os que são santos e justos. Então, a instrução está bem aqui diante de vocês. É um toque de despertar para essa geração, para agora retornar à pureza do Senhor, para começar a pôr um grande prêmio na pureza e perguntar: será que isso que eu estou fazendo me ajuda a ser mais puro? Isso ajuda na minha pureza diante do Senhor? A pura salvação que eu trouxe, que eu recebi, me trouxe de volta à pureza. Será qual o significado da pureza? Eu estou na justiça? Eu estou na santidade? Eu estou em pureza? Muito sério, povo abençoado, e muito maravilhoso também, e muito poderoso. Então, tudo isso é tremendamente para atrair o homem para o eterno e glorioso reino de Deus. E você sabe que o mundo hoje está cheio de casamentos, está cheio de alegrias, família, carreira, busca por emprego, construindo casa, estabelecendo família, criando filhos. Você pode facilmente esquecer a missão central da sua vida na Terra. Por que você nasceu? Por que o Senhor te trouxe a esta terra? E Ele estabelece muito claramente aqui, é para que você possa aspirar, desejar, você possa receber a Cristo e eventualmente acabar dentro da mesma gloriosa natureza como Deus e Cristo, e vê-lo, e ter comunhão e viver com Ele eternamente. Então ele menciona aqui o aparecimento de Cristo, é impressionante, mas depois disso, antes disso, o livro de 2 Samuel 22, se você abrir comigo lá, o livro de 2 Samuel, povo abençoado, capítulo 22. 2 Samuel. Once you get there, we read it together. Quando eu chegar lá, nós vamos ler juntos. 2 Samuel. 2 Samuel. Very good. Chapter 22. Muito bom, versículo 22. So, 2 Samuel 22, blessed people. 2 Samuel 22, povo abençoado. He says the following in verse 27. Ele diz o seguinte no versículo 27. Ele diz: ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Então, ele nos leva de volta. Ele nos leva de volta agora à primeira
1 João, capítulo 3, onde nós estamos cavando. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vamos voltar lá. 1 João, vamos voltar lá, povo abençoado. 1 João, capítulo 3. Nós vimos que este é um convite público para que vocês sejam glorificados, para que vocês possam aceitá-lo e obedecer os termos da graça, para que eventualmente, quando aquele dia aparecer, você será glorificado, então você poderá ver o Deus Todo-Poderoso como Ele é, ver Jesus, o teu Salvador, como Ele é, aqui no céu, a reunião com Ele, finalmente encontrando o seu Salvador. Que dia maravilhoso será este. Então ele continua dizendo, no mesmo 1 João capítulo 3, agora a instrução sobre a pureza, que todo aquele que tem nele esta esperança, a esperança da glorificação, esta profecia que ele me enviou para te dar, que você será glorificado no arrebatamento, ele diz, todos que têm esta esperança, esta profecia, esta promessa, esperança da glorificação nele, ele diz, eles se purificam a si mesmos, assim como ele é puro. Todos aqueles que têm nele esta esperança se purificam a si mesmos, assim como ele é puro. Então, a instrução é muito clara, o Senhor está chamando essa geração à pureza, para que vocês voltem à justiça e à santidade. E para que no reino de Deus agora, quando você entrar, vocês serão cidadãos bona fides, que quando vocês entrarem lá, todos os benefícios da glória e o contraste daqueles que não deram atenção para este chamado, para a glorificação, este chamado à preparação para o reino, ele diz, para eles estarão definhando no lago de fogo, enquanto que em vocês que aceitaram esta mensagem da glorificação e as instruções que ela traz sobre a pureza, a justiça, a purificação, significando separação, viver uma vida separada em arrependimento e em santidade. É por isso, para terminar esta primeira parte, eu quero ler o livro de 2 Coríntios 7:1, 2 Coríntios 7:1, ainda enfatizando o mesmo chamado da mensagem da glorificação. Ele diz, portanto, já que temos estas promessas, a promessa da glorificação, povo abençoado, amados, fiquemo-nos, versículo 1, de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Isso é poderoso e massivo que ele acabou de falar aqui. Ele está dizendo que aqueles que têm esta esperança, agora vocês são encorajados. Você tem que estar entusiasmados para entrar naquele reino. E o seu entusiasmo, seu encorajamento, a tua alegria tem que te fazer levar uma vida de pureza, purificando-se a ti mesmo e se separando de toda a poluição e decadência moral deste mundo, tanto física como espiritual, ele diz. E também aperfeiçoar a tua santidade por reverência, santidade, enquanto você anda no temor de Deus, reverência a Deus. Então nós sabemos muito bem que ele prometeu aqui que você será focado no céu. Então, tudo isso é a respeito de estar focado no céu. Então, espero termos tempo para podermos passar, se não podemos continuar amanhã. Mas o que o Senhor está dizendo aqui claramente, em resumo, ele está dizendo que a promessa dele é real. As promessas dele são reais. E se você tem que ter uma verdadeira fé que produz estas tremendas profecias e promessas que ele colocou diante de vocês. E ele diz que esta fé é a fé como dos apóstolos que eles tinham. É a mesma fé que você tem hoje. Fé real que você tem hoje deve ser a mesma dos apóstolos, desejando morrer, sabendo quão preciosa é e desejando morrer por ela. É isso que ele está dizendo aqui. E ele diz que isto vai nos conduzir para o reino de Deus, para sermos glorificados, para agora participarmos dessas promessas de adoção na família de Deus.
Ele prometeu que ele vai trazer transformação, que o poder divino dele estará disponível para nós, para nos transformar. E este poder divino vai arrancar o nosso velho eu e vai nos criar novos. Em outras palavras, remover o velho eu que foi criado como Adão e vai agora colocar em nós o novo eu, que é criado e desenhado para ser como Cristo. É isso que ele está dizendo quando ele diz nós seremos como ele. É isso que ele está dizendo desde que eu comecei. E ele está dizendo que agora nós seremos admitidos na família de Deus. E mais tarde eu vou explicar melhor para vocês que isto inclui Israel e a igreja juntos. Israel e a igreja. Os filhos de Deus, a família de Deus. Então ele está dizendo que esta glorificação te tira de um lugar. Agora que você começou a buscar a justiça e o teu alvo é a promessa da glorificação, ele disse, agora ele prometeu que ele vai nos tirar das mentiras para a verdade, da ira para a paz, de estar em promiscuidade em domínio próprio, das bebedeiras deste mundo à sobriedade. Muito sério, povo abençoado, que o Senhor colocou aqui. Da ira para agora ser uma pessoa sóbria, pacífica, amigável, de ser um ladrão, de ser também muito cobiçoso, mas agora generoso, de querer vingança, agora ser alguém que perdoa, e assim por diante, todas estas coisas. Então, ele diz que Deus prometeu e ele vai dar. Então, nesta visão de 18 de outubro de 2021, ele diz, vá dizer para eles que eu vou entregar as minhas promessas, eu vou cumprir a promessa da glória. E esta promessa que Deus fez para a humanidade, de que ele vai perdoar os nossos pecados, e que depois de perdoar os pecados, ele estará com a igreja, ele estará conosco até o fim dos tempos. Ele nunca vai te abandonar de forma nenhuma, ele vai cumprir isso, é isso que ele está dizendo. E ele prometeu que ele vai preparar um lugar para nós na glória, no reino de Deus, que ele foi preparar e ele está preparando. Pode me perguntar. E ele prometeu voltar para te levar para o céu, para estar lá para sempre com ele. Estas são as promessas das quais ele está falando. É isso que ele está falando desta promessa da glorificação e a instrução que você deve receber. É esta a promessa que ele fez para o homem. Que nesta vida você pode experimentar o poder de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso te dá tudo isso de graça, como um presente. E o Senhor está dizendo que, portanto, a verdadeira fé, a fé real, como aquela dos apóstolos, como aquela dos profetas, produz a justificação dos santos, serem declarados justos, como nós vamos ver em Filipenses 3, do 8 ao 10, mais tarde, quando tivermos tempo um dia. E deve produzir santificação também. Um processo de aumentar e aumentar a santidade. Um processo que aumenta e atinge a estatura plena de Cristo no arrebatamento. Muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério. Ele está dizendo aqui que ele fez a promessa para te glorificar, que é o estado supremo, não mais pecado. Agora você está na semelhança de Cristo, livre da morte. E Apocalipse 21, versículos de 1 a 7, agora se aplica o novo céu, a nova terra, a nova cidade, a cidade de Deus, a nova Jerusalém, livre do pecado, não esta que nós temos agora. E então, para que vocês possam agora ser herdeiros, vocês possam herdar este glorioso e eterno reino de Deus. Isto é tudo que o Senhor está dizendo aqui. Ele diz que o diabo
pode vir até você para te tentar. Mas quando você está bem construído e fortificado nesta verdadeira fé, ele não vai conseguir nem 1 milímetro em você. Que a verdadeira fé, que é a mesma fé dos apóstolos, vai te ajudar a examinar se você realmente está na verdadeira fé neste tempo. Porque ele está dizendo que a verdadeira fé produz santidade na vida do crente cristão. E produz justiça, a justiça do Deus Todo-Poderoso na vida do crente cristão. E ele está dizendo que a verdadeira fé nesses atributos, domínio próprio, santidade, justiça, o que isto faz com você, te foca na glória e te conduz à purificação através da pó. Ele luta a apostasia, derrota a corrupção, a apostasia e os desejos pecaminosos da carne. Esta fé destrói tudo isso, combate e vence tudo isso. E ele está dizendo que a verdadeira fé está centralizada em Cristo Jesus como Deus, com todo o poder e soberania de Deus, que ele foi declarado e permanece. E foca a igreja no conhecimento de Deus. E focar você em receber mais conhecimento, então te ajuda a entender as promessas de Deus e que Ele vai cumprir. É as promessas de Deus, as promessas inexprimíveis. Vai focar você nelas para que agora você se veja a si mesmo como reino, como cidadão de outro reino, como parte deste reino. E Ele prometeu te fazer um reino de sacerdotes, para serem sacerdotes servindo diante do Senhor e também reinando com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, ele está dizendo, crescendo no conhecimento de Deus, é isso que ele quer dizer, quando Deus amou o mundo de tal maneira, para que você possa conhecer essa tremenda graça e amor que ele trouxe para a humanidade. E que o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, significa que Deus veio para trazer vida ao homem. Jesus veio para trazer vida ao homem. E que todos que pecaram diante do Senhor, Romanos 6:23. Mas que o Deus Todo-Poderoso veio até nós. Ele veio à humanidade para que Ele possa te trazer vida e vida em abundância. Ele está falando da abundância de vida eterna, uma vida que nunca acaba, em um mundo que está realmente procurando vida, procurando elementos para poder sobreviver. João 10:10, ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que eles tenham vida e vida em abundância. Então ele diz que é isso que significa conhecer a Deus. Que Deus veio para um homem pecaminoso, uma geração pecaminosa, mas com um único propósito, para trazer-lhes vida eterna. Isso é poderoso. Trazer vida ao homem. Então, ele também está dizendo que Jesus é o único Salvador e o único caminho para Deus. Por isso nós temos que receber a Jesus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele morreu por você, ressuscitou por você, ascendeu às alturas por você e Ele está voltando. É isso que o Senhor está dizendo hoje. Então nós precisamos nos preparar porque Ele está voltando. Nós precisamos nos preparar porque Ele está voltando. E que este tipo de salvação que o Senhor está pronunciando aqui hoje deve trazer regeneração e novidade de vida para vocês. Uma transformação, regeneração na sua vida. Mesmo que até que você atinja. Ele está dizendo, não, há atributos comunicáveis de Deus que você recebe desde o momento que você nasce de novo e você tem que manifestar esses atributos. Vocês têm que ser a semelhança de Cristo. A vida de Deus está em nós através do Espírito Santo.
e a retenção dos nossos corpos na glorificação. É disso que ele está falando hoje, quando ele anunciou em outubro de 2021 sobre glorificação, mas sendo participantes da natureza divina de Deus, participando do protocolo divino de Deus. E ele diz que toda esta promessa foi colocada no pé da cruz. E o Senhor abriu isso para todos, não importa se você está no terceiro mundo, primeiro mundo, quer você seja hebreu, gentil, rico, pobre, educado, não educado, enfermo ou saudável, ele abriu isso para todos. Este é um convite aberto. E o Senhor não pode entender por que alguém recusaria isso? Por que alguém não aceitaria isso? Então, a magnificência das suas promessas inexprimíveis, as promessas inexprimíveis de Deus é que Ele terá uma grande misericórdia de nós. E vocês teriam um novo nascimento. E agora vocês andarão em uma nova esperança, ressurreição, uma vida além do túmulo, para que vocês também saibam que Ele prometeu uma herança para vocês. Se você ler Apocalipse 21, do versículo do 1 ao 7, ele diz: eles vão herdar todas estas coisas, os querubins, os serafins, as multidões de anjos como as areias do mar, os tronos do céu, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, as promessas inexprimíveis, vocês vão herdar isto tudo. Então ele prometeu uma herança gloriosa, uma gloriosa eternidade com Ele. Esta promessa das coisas que Ele preservou para vocês, uma herança que nunca vai estragar, nunca vai esmorecer, nunca vai estragar, Ele prometeu. Ele nos traz todo o poder de Deus. A salvação que está vindo no arrebatamento. A revelação de Jesus, finalmente. Ele diz, a prova genuína da sua fé tem que vir com isso. Fé genuína traz tudo isso. Sério, povo abençoado. Ele diz que o que Ele prometeu para vocês e guardou para você é muito mais precioso do que ouro. Maior, vai te trazer honra. Vai resultar em louvor. E vai resultar na glória, esta glória da qual falamos. Então, a fé, a bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, bondade, afeto com os irmãos, amor a Cristo e a Deus, tudo isso junto Ele colocou, tudo junto como a marca registrada desta jornada em direção a estas promessas. Que, por conhecer a Deus, então, Ele coloca uma condição simples, simplesmente aceitá-lo. Se você totalmente devotar a sua vida a si mesmo, a ser nascido de novo, muito, muito bem, nascer de novo. Então ele diz, então tudo isso está disponível para você. Ele coloca uma condição muito simples. Ele não disse, traz esse tanto de dinheiro. Ele não diz, não, nunca façam isso ou aquilo. Ele apresenta uma simples e tremendo passo, simplesmente devotar-se a si mesmo, aceitar Cristo e se devotar, se entregar a Ele, se consagrar a Ele. Sim. Devotar-se a Cristo. Então, em outras palavras, o Senhor prometeu a sua participação, ser participante da natureza divina de Deus, significando Deus habitando em você. Agora aqui você já vê que Ele está habitando em você, que aqueles que são glorificados vão participar desta gloriosa natureza de Deus na eternidade. Deus já está habitando em você, eles têm Jesus no coração e eles têm o Espírito Santo, o mistério dentro deles. Deus habitando em mim, é isso que ele está dizendo. Deus habitando em você, Deus glorificando você, trazendo vocês para a habitação dele no céu, e Deus estabelecendo um trono para você, ao lado do trono mais santo dele. Deus ficando com você, habitando com você na Nova Jerusalém. A natureza divina de Deus. Um convite para participar da natureza divina de Deus. Que
maravilhosa promessa, que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, povo abençoado. Para terminar, ele diz aqui, nós seremos como ele. Significando, Jesus aparecerá e então você será como ele. Você vai partilhar da imortalidade dele, da sua incorrupção, da incorruptibilidade, para participar da glória dele, um corpo glorioso como o dele. Você será completa em santidade, completa em justiça. Você vai participar do poder dele, da espiritualidade dele. Você vai partilhar e você o verá como ele é no seu corpo físico, da forma como você viu na forma humana dele, a natureza transformada. Você vê, Cristo tem muitas naturezas. Eu já compartilhei isso com vocês. Ele está prometendo que você vai ter todas estas coisas. Uma natureza como que humana e uma natureza divina, como Jesus. Então, no arrebatamento, ele vai então introduzir os filhos de Deus. Ele vai aparecer publicamente, ele agora vai te possuir, publicamente te possuir. Ele vai dizer, tu és meu, publicamente. Ele vai te colocar encarregado das possessões dele para se tornar reis. Para que vocês também se tornem reis com coroas de glória. Coroas de justiça. O pecado nunca mais vai poder tocar em você, nunca mais dominar. Você estará glorificado como Cristo. Esta é a promessa que ele me enviou para anunciar e pronunciar para vocês. Ele disse, ele vai julgar os anjos. Ele diz, agora mesmo, o mundo não pode te identificar. Talvez você não esteja na sua coisa. Você pode estar em pobreza, em farrapos. Você pode estar em necessidade, abandonado, separado. Mas na eternidade, no resplendor, na eternidade você vai resplandecer com a glória de Deus. Nunca mais o pecado terá um fator na tua vida. Nunca mais o pecado, nunca. Então, as promessas de Deus para a igreja devem trazer uma grande obediência em obedecer os mandamentos, amar mais a Jesus, agora buscar mais crescimento espiritual e maturidade, rejeitando o mundo, rejeitando falsos evangelhos, falsos profetas, falsos apóstolos e o caminho deles. E habitando e permanecendo mais no verdadeiro evangelho, habitando, permanecendo em Cristo. Estas são as tremendas promessas e benefícios que o Senhor colocou diante desta geração. Quem pode rejeitar isso? É por isso que eu pergunto, quem pode rejeitar isso? Quem pode rejeitar toda esta bondade que Deus está colocando diante de você e dizer, não quero isso. Ser participante da natureza divina de Deus, isso não é uma brincadeira. Deus falou. E ele diz que vocês terão as características, o caráter de Cristo. Ele está dizendo, portanto, não se submetam ao cristianismo carnal. O maior perigo para vocês o maior impedimento para você ter acesso a esta glória é o cristianismo carnal que você vê hoje. Cristianismo carnal. Então o Senhor está pedindo por arrependimento, porque Ele anseia por ter uma reunião com Ele no seu glorioso reino, quando vocês também serão glorificados. Então, povo abençoado, eu acho que isto já serve muito bem para o seu pão deste sábado à noite. Esse também é o teu sermão para amanhã. Então, quando os pastores pregarem, preguem isso. Isto agora deve te ajudar nesta noite como seu pão do sábado à noite para se preparar para amanhã. Os que querem receber Jesus, repitam. Diga, poderoso Senhor Jesus. Senhor, eu ouvi a respeito da inexprimível promessa que o Senhor colocou diante da humanidade. E hoje, Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo e me aparto de todo o pecado. E te recebo, meu Senhor Jesus, dentro do meu coração, como meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me dar o Espírito Santo, para totalmente encher o meu coração,
para que eu possa ter zero tolerância ao pecado, para que eu possa ter um coração totalmente arrependido. E, Senhor, para que eu possa estar totalmente focado nas promessas de Deus, a promessa da glorificação, a promessa de ser participante da natureza divina de Deus, do protocolo divino de Deus, da glória de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado, Toda Rabá.